Mais uma vez, boa tarde. Íamos pedir então a quem vai entrando na sala para nos dizer quem é, através aqui do Mentimeter, menti.com, 4305 64 32. Já temos 15 respostas. Portanto, íamos pedir a quem vai entrando para ir a menti.com, 4305 64 32. Temos já 19 respostas, 20. Ora, vamos ver então como é que estamos agora ao gráfico. Ia pedir a quem chegou mais recentemente para ir a menti.com usar o código 4305 64 32 e nos dizer então quem é que está desse lado, se é um aluno, um professor, técnico de uma freguesia ou de um município. Temos até agora de todas as categorias. Vamos aguardar só mais uns 2 minutos. As pessoas continuam a entrar. Portanto, para quem entrou agora, é só ir a menti.com no telemóvel ou no computador, 43 05 64 32. Já temos então 30 respostas, mas temos muito mais gente aqui na sala. Agradecemos que nos dessem o vosso feedback. E já agora mais uma pergunta, que era que nos dessem também, desse lado, ideia do que é que gostavam de saber sobre este tema. Entretanto, temos mais pessoas a entrar. É no mesmo local, menti.com, com o mesmo código, 4305 64 32. Se entrou agora, pode na mesma entrar neste momento. O que é que gostariam de saber sobre este tema? Já temos uma resposta. Já temos algumas respostas, vamos então ver. Gostavam de saber tudo, nativas que só existem em Portugal, como é que o eucalipto chegou a Portugal, plantas nativas do Algarve, plantas nativas com pouca necessidade de rega, conhecimentos diversos sobre plantas autóctones, conhecer mais sobre as plantas nativas, como contribuir para a propagação destas espécies, que ações desenvolver, conhecer melhor as plantas nativas, como preservar e recuperar. Portanto, temos aqui já várias legislação sobre a preservação destas espécies, mecanismos legais para intervenção, plantas ripícolas, plantas nativas que se podem encontrar em Portugal,
propagação, como germinar, semear, conhecer melhor as plantas nativas. Podem continuar a responder. Nós, entretanto, vamos avançar. Vamos então dar início à sessão Recuperação de Plantas Nativas. Temos connosco hoje Paula Nunes da Silva, que é licenciada em Engenharia Florestal e em Engenharia Agronómica, formadora desde 2004 em cursos da área agrária e ambiental e coordenadora do projeto Criar Bosques e presidente da Direção Nacional da Quercus. Temos também connosco Alexandra Azevedo, que é médica veterinária e ativista, coordenadora da campanha Autarquias Sem Glifosato e vice-presidente da Quercus, autora de guias como Ervas Silvestres Comestíveis e Frutos Silvestres Comestíveis, autora e apresentadora de série de vídeos Natureza Comestível e membro da Slow Food. Dava-vos então a palavra, penso que será a Alexandra a começar. Alexandra. Sim, olá, boa tarde. Vou então partilhar a tela. E aqui está, compartilhar. Já estão todos a ver? Sim, sim. Muito bem. Ai, isto não está... ok. Então, vamos lá, começar isto, que é para também não vos empatar muito. A informação é muita, isto vai ser apenas para vos aguçar o apetite e esclarecer algumas questões, porque vai ser impossível esclarecer a tudo, até porque há uma questão base, que é quem é que realmente conhece a nossa floresta? Nós já perdemos a nossa floresta natural, a nossa Amazónia, podemos assim dizer, para às vezes nos ligarmos melhor a isto, porque há um grande sentimento de perda desse grande pulmão que é o planeta, que toda a gente fala, e se olharmos com atenção à nossa volta, afinal, onde é que temos a nossa? E, portanto, é um bocado esse conhecimento que nos falta, e uma coisa é certa, que quando nós perturbamos de tal forma aquilo que era a cobertura natural, a natureza nunca desiste, e por isso as espécies exóticas acabam-se por tornar algumas invasoras, porque encontram essas condições para prosperar. Portanto, nenhuma planta é culpada de nada. Quando há um desenvolvimento exagerado de alguma espécie, temos sempre que perguntar onde é que nós, espécie humana neste caso, falhou. E o tema é plantas nativas. E plantas nativas é muito vasto. E a das plantas que estão por todo o lado e que são a linha da frente para fazer uma cobertura e uma proteção do solo são as ervas. Portanto, quando falamos em plantas nativas, não podemos pensar só em arbustos e árvores, temos que pensar em todas, não é? Porque todas fazem parte de um conjunto e todas têm uma função. Quando, tal como tinha falado para as exóticas, quando algumas espécies aparecem num determinado sítio, é porque elas estão a ser importantes para corrigir alguma coisa naquele sítio. Portanto, quando nós temos esta visão, todas as plantas acabam por ter, digamos, uma magia, mas como nem sempre é fácil na nossa mentalidade, lá está, porque estamos muito afastados da natureza e perceber os seus complexos mecanismos, e mesmo a ciência não consegue explicar tudo, e em especial em relação às ervas, há muito aquela de que a paisagem está suja, não é? Contém ervas. E uma das formas de ultrapassar essa mentalidade é com sinalética, e tenho aqui o exemplo, e já sei que está aqui a participar neste evento, da União de Freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, que este ano resolveu colocar esta sinalética em todas as principais entradas do limite da sua freguesia. Uma forma também de explicar a importância destes ecossistemas, às vezes aqueles prados, são painéis que explicam quais são as espécies que estão presentes, quais são depois os polinizadores e outros animais, não é? Que essas plantas são a base para tudo o resto.
Quando é o verão é mais complicado porque as plantas ficam mais secas e não têm aquele aspecto tão atraente quando é na primavera. E quando há estas sinaléticas e se corta só uma faixa, pelo menos para explicar que não é uma zona abandonada, muitas vezes também há essa percepção, mas basta cortar às vezes uma pequena faixa e manter intacto o resto com a sinalética para se perceber que afinal elas são importantes e estão ali a fazer um trabalho, no caso dos polinizadores é o que é mais destacado ultimamente, mas não é só, e por isso temos que passar da indiferença às plantas ao fascínio pelas plantas. Não sei se já ouviram falar destes dois conceitos, o fascínio das plantas, pelas plantas, aliás, há um dia internacional que este ano foi celebrado no dia 18 de maio. E estão a ver aqui umas imagens que foram uma associação de apicultores que desafiou a autarquia local, neste caso passa-se no Reino Unido, e semearam estas bordaduras nos separadores centrais, nas bermas das estradas, para favorecer os polinizadores. Em Portugal também já estamos a começar nesta lógica de preservar mais as ervas espontâneas e de transformar, digamos, os relevados para prados, e em vez de andarmos também sempre a cortar esses prados, também permitir que as ervas possam manter a sua floração, fazer todo o ciclo completo para que depois deixem as suas sementes na terra e haja uma autossementeira. E mais uma vez, a importância da sinalética para que a percepção das pessoas seja completamente diferente e assim as queixas são muito reduzidas. Claro, há sempre alguém que possa, enfim, não gostar muito da ideia, mas já é residual. E além disso temos sempre uma boa justificação para. Vou passar muito rapidamente agora aos próximos diapositivos que eu tenho utilizado em ações no âmbito mais específicas das alternativas aos herbicidas, mas de certo modo isto tudo se casa, não é? Está tudo interligado, porque para não usarmos herbicidas tem que lá estar alguma coisa. Na natureza não há solo nu, a não ser no deserto. Por isso, vamos ter que fazer aqui um compromisso de colocar as espécies mais adequadas ao espaço disponível. Se não temos espaço para uma árvore, temos um arbusto. Se não temos para um arbusto, temos uma flor, já dizia o saudoso arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E temos, se começarmos a olhar com atenção, nós percebemos que muitos dos espaços ditos verdes, em muitas das nossas localidades, tem muito pouco de verde e muita impermeabilização, muita calçada, inclusive, com caldeiras minúsculas, e, portanto, vamos ter que fazer requalificações agora ao contrário. As requalificações que neste momento ainda estão a ser feitas muito na base de enroncamentos, de britas, de materiais inertes para abafamentos, de telas, de calçada, inclusive, vamos ter que pensar, não, temos que libertar o solo, não só para a infiltração da água, mas para que tenha verde, porque o nosso planeta precisa mais do que nunca de repor o nosso bosque dentro do possível, não é? O nosso território basicamente era todo constituído por um bosque, tirando alguns habitats mais específicos. Tenho aqui uma imagem do meu próprio jardim, tenho uma mini floresta, se instalou em pouco mais de 20 anos e assisto diariamente àquilo que é a capacidade de resiliência e de regeneração da natureza. Apesar de ser uma floresta bebé, não é? Porque isto, à escala, porque as árvores estão programadas para viver séculos e às vezes milénios, e ter árvores com uma década, 2 décadas e perceber como todo o sistema já está a funcionar é deslumbrante. Pronto, eu nunca deixo de maravilhar com tudo isto e falar-vos deste projeto interessantíssimo no campus universitários da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que estão a instalar precisamente uma mini floresta urbana, que o conceito é este: densa, biodiversa, multifuncional. Ou seja, tem que haver espaço, hotéis para insetos, para joaninhas, para borboletas, depois há várias características conforme os insetos, charca para os anfíbios, portanto a floresta é tudo isto.
e por isso recuperar plantas nativas é recuperar ao fim e ao cabo o habitat de uma série de espécies. Agora, como esta sessão também era aberta às ecoescolas, trouxe aqui estas imagens para a nossa reflexão, em que neste processo, não é, de requalificações de espaços, nós estamos nesta orientação ainda da artificialização, não é? E temos parques infantis que às vezes nem sequer têm um verde. E os recintos das nossas escolas também, às vezes a natureza está ali reservada a um mísero canteiro em que está a vedação, as que têm, e de resto é quase tudo cimentado, alcatrão, coberturas, não é, telheiros, e há muito pouca natureza, e ainda por cima com um modelo também de manutenção, de alta manutenção, às vezes com relevados, com espécies que exigem podas com alguma frequência, ou então podas abusivas, não é? No caso das árvores, e por isso precisamos ter espaços mais interessantes, mais que nos liguem mais à natureza, e que melhor se não as escolas. No caso dos rios, os rios não são valas de escoamento, são ecossistemas muito complexos, muito importantes. Bermas e taludes de estradas, vou falar mais à frente, temos aqui questões legais para resolver, mas o saudoso, volto a referi-lo, porque nós temos que ser agora o eco, não é, de quem vai partindo, do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que falava que as bermas das estradas deviam ser REN, como uma primeira barreira que depois não seja as emissões, não é, do trânsito automóvel. E o que nós estamos a assistir, sobretudo há uns anos esta parte, com maior intensidade, é a destruição destas cortinas arbóreas, que são extremamente importantes. Por isso, há um conceito que nunca podemos esquecer, que é a água planta-se. E o problema dos incêndios, não vai ser aqui falar porque é complexo, mas tem a ver sobretudo com a falta de nossas espécies nativas, que são folhosas, que são resilientes ao fogo e que na sua maior biodiversidade, porque não pode haver monoculturas, nem que seja de uma espécie nativa também, é esta complexidade que desenvolve uma série de funções, nomeadamente a retenção da água que vai alimentar os aquíferos e completa o ciclo, não é? E por isso temos que integrar no espaço que estiver disponível, ou seja, nas áreas urbanas, nos perímetros das habitações e povoamentos, nas sebes agrícolas, extremamente importante, porque é das atividades económicas que depende diretamente dos serviços ecológicos, e esses serviços ecológicos temos as plantas nativas ali, até porque protegem também o solo, que precisa de ter sombras, por exemplo, enfim. Vamos então começar com as sementeiras, com o tema mais específico que nos traz aqui hoje. As sementeiras podem ser feitas no local definitivo ou em viveiro. E em viveiro também temos estas duas possibilidades. Portanto, a natureza, na sua maneira de funcionar, ela está permanentemente a fazer sementeiras naquilo que ela considera ser o local definitivo, não é? Porque as sementes estão a cair e elas germinam onde houver condições para isso. Nós podemos então fazer algumas recolhas e semear no sítio que mais nos convier e que for paisagisticamente necessário, enfim. Dizer-vos que recentemente a Quercus lançou um guia dirigido às autarquias sobre cidades amigas dos polinizadores e colocou à venda estas misturas de sementes que são particularmente atraentes para as abelhas. E eu refiro aqui estas duas espécies. Eu não faço recolha de sementes de herbáceas, mas há aqui estas duas espécies que eu tinha de falar, que é a borragem, que as abelhas adoram, fazem um chinfrim quando elas estão em flor, e basicamente, com a maior parte das ervas, nós podemos colocá-las e depois o próprio solo vai ser o nosso banco de sementes. No caso das papoilas, é relativamente simples de colher sementes, estão a ver, elas fazem aquelas cápsulas completamente cheias destas sementinhas, mas no caso da borragem, a partir do momento em que se introduz e se deixa a planta completar o seu ciclo, ela vai
deixar cair as sementes no solo e depois no próximo outono e inverno, quando começarem as primeiras chuvas, elas vão germinando um pouco por todo o lado. Também falando das sementeiras, e neste caso também para local definitivo, esta iniciativa cidadã da Grande Velutada Ibérica, que tinha como objetivo semear na época 2019-2020 cerca de 25 milhões, mas ficou aquém, entretanto meteu-se a pandemia, mas será uma ideia muito interessante para, digamos que a ideia é defender ou fazer algo para que a Península Ibérica, que é dos países mais da região da Europa mais vulnerável às alterações climáticas, que isso não seja uma inevitabilidade e que possamos, quantos mais pudermos participar neste processo, melhor, não é? Para retirarmos desse horizonte muito, muito mau. Em relação à bibliografia, refiro a estas 3 publicações muito interessantes, nomeadamente esta da Semente se faz a arte, está disponível, que é do projeto Criar Bosques, que está presente também aqui nesta formação. Aqui um outro documento do governo italiano para a recuperação de árvores e arbustos também, e depois este não está o PDF disponível, tem mesmo de ser adquirido, e que fala um pouco de tudo, é em inglês, mas também uma boa referência para quem queira aprofundar as técnicas de sementeira. Não fazendo a sementeira no local definitivo, então há muitas espécies que devemos fazê-la em viveiro e essencialmente os arbustos. E o viveiro, estamos a falar aqui de viveiros, que há legislação para os viveiros comerciais e os viveiros florestais e para variedades agrícolas. Estamos a referir-nos aqui essencialmente para viveiros com fins pedagógicos, sem fins comerciais. E não é preciso fazer nada de muito especial, basta um bocadinho. Tenho aqui fotos também do meu mini viveiro, tenho cerca de 13 tabuleiros de sementeira e é às vezes quanto basta para produzir umas quantas centenas, porque também já tenho aqui a ajuda da minha mini floresta urbana. Depois é preciso ter aqui também alguns utensílios, mas nada de muito extraordinário. E claro, a colheita, é preciso saber que espécie escolher e quais as épocas. E depois também como processar e conservar as sementes, porque a maioria das espécies, quando frutifica, é a altura da sementeira, que é no outono, mas há algumas que são mais cedo, começam agora no final de primavera, início do verão e pelo verão adentro, e então temos que conservar essas sementes para mais tarde. Claro, depois temos que fazer esta seleção, não é escolher só bons exemplares e sementes que sejam perfeitas. Depois também há aqui questões com a dormência das sementes. A natureza tem estas estratégias sábias, não é? De fazer a semente esperar para quando surgirem as condições ideais. E isto está tudo muito bem explicado naquela brochura do Criar Bosques, da semente se faz à árvore. Basicamente há várias técnicas, mas eu tenho que confessar-vos que muitas vezes há anos em que há facilidade de germinação e outros anos, mesmo que não se utilizem algumas das técnicas, a germinação é mais fácil. A natureza é que sabe, muitas vezes, e realmente aqui com as espécies silvestres é mesmo isto. Em relação à época de sementeira, claramente outono, quando surgem as primeiras chuvas, é também a altura em que há mais sementes, mais frutos, mas também algumas espécies preferem a sementeira na primavera. São muito poucas, basicamente das giestas, que são da família inclusive, do feijão, do grão, que também semeia nessa altura. Depois temos que ter atenção à profundidade da sementeira, que vai depender do tamanho da semente. Quanto mais pequenina for, mais superficial deve ser. E depois há todos aqueles trabalhos que nós temos que estar com atenção, não é? A semente é quase como um bebê, que tem que ser cuidada. Quando é no viveiro, temos que ser nós a cuidar. Quando é germinação espontânea na floresta, temos as raízes, as outras plantas,
que têm a sombra, que as raízes das outras árvores ajudam a alimentar as raízes das plantas mais jovens, e aí é tudo simples, não é preciso regras, não é preciso fazer nada. A natureza faz isso tudo por nós. Depois temos, claro, que chegar à plantação. A plantação exigiria aqui, se calhar, uma atividade à parte para prosseguir estes assuntos. Aqui a ideia era focarmos mais na recolha das sementes e na sementeira em viveiro, e também alertei para aquela questão das sementeiras diretas em local definitivo, mas o pós-viveiro merece aqui uma atenção, nomeadamente a preparação do terreno, como a boa técnica de plantação, porque muitas vezes quando se falha nestes dois aspectos, a escolha das espécies, claro, também, quando se falham nestes aspectos, temos trabalho e gasta-se às vezes muito dinheiro quando as árvores são compradas, inutilmente, não é? Porque estão condenadas ao fracasso, muitas vezes. Portanto, a época de plantação também é na primavera, ou melhor, no outono e inverno, e contrariamente ao que ainda está muito enraizado ser a altura das comemorações do Dia Mundial da Floresta e da Árvore, que é em março, 21 de março, mas não é de facto adequado, pelo menos à esmagadora parte do território do nosso país. E tenho aqui então um pequeno calendário para vocês visualizarem mais ou menos como é que isto funciona. Agora, como eu disse, a final da primavera, início do verão, começam as primeiras sementes, que são destas espécies que não têm um fruto carnudo, são os chamados aquénios ou umas vagens, são umas cápsulas que lá dentro têm as tais, como é o caso da papoula, e aqui temos espécies arbustivas da grande família, que são as giestas e das cistáceas, onde pertence a esteva, o sargaço, enfim, várias. A erva arruda também está neste grupo. Depois, em pleno verão, verão adentro, temos várias espécies de polpa, são as drupas. Temos os abrunhos, as madressilvas, os pirriteiros, pronto. E no outono e inverno é que é a grande maioria, temos algumas com polpa também, o caso do medronho, dos mortinhos, dos mirtilos, uma série dessas espécies, e depois temos também as de fruto que dão os frutos secos, não é? O caso da castanha, da bolota, que não é fruto seco, é para comer em fresco, mas pode-se conservar para consumo secando, e o caso também da avelã, são as autóctones, dependendo da região do país. Isto, quando se fala em autóctones, o país é pequeno, mas isto varia muito também de região para região. Mas muitas mais haveria aqui a considerar, principalmente no outono e inverno. É que é a grande diversidade de material para recolher. Quando então temos que conservar as sementes, às vezes também podemos recolher sementes numa época e só semear numa época seguinte. Conservar bem sequinhas e depois em frascos herméticos bem identificados para nós sabermos o que é que lá temos. E como eu estava a dizer, partilho aqui esta imagem no meu jardim em que aquilo que estão a ver de pequenas plantas quase é basicamente uma relva de freixos. E além destas tenho uma série de outras e faço também muito transplantação para o viveiro, e basicamente estas plantas são até as que se desenvolvem melhor do que as que são semeadas diretamente nos alvéolos, porque estas germinaram porque tiveram condições para isso e foram as mais competentes, não é? Portanto, essas são também as que se vão comportar melhor, e portanto, temos aqui a certificação dada pela própria natureza. Vou só então aqui abrir-vos o apetite, porque vão ser mesmo muito poucas espécies e são só aquelas que estão agora a começar, mas claro, tinha que falar dos quercos porque são a espécie que seria a mais representativa do nosso bosque natural. Ela deve ser recolhida e semeada o mais rápido possível. Não dá mesmo para secar e conservar para semear noutras épocas, é tudo o mais próximo possível. Se por acaso tivermos que aguardar ali um mês
Às vezes acontece, elas começam a cair em setembro e ainda não choveu, não sabemos quando é que vai chover. Então, hidratámos-las bem, guardamos num saco de plástico dentro do frigorífico e ela aguenta-se 1 mês, 2 meses. Vai começar a grelar, tanto melhor, mas, portanto, aqui é essencial ela estar bem, bem hidratada. Depois há aqui umas técnicas por causa do gorgulho, tem que ser também selecionada. Isto nada como fazer atividades práticas do que estar eu aqui a falar, isto é mais difícil de entrar na nossa mente. Mas pronto, entrando então nestas espécies que nos começam a dar as primeiras sementes, temos aqui 2 exemplos, da estevia e da roselha grande, que têm estas tais cápsulas, onde lá dentro aquilo parecem quase gomos de laranja, onde lá dentro estão cheias destas pequenas sementinhas que lembram as sementes também da papoila, e depois para vencer alguma dormência que estas espécies têm, aliás estas são das que até germinam melhor a seguir a um incêndio, mas também podemos demolhá-las durante 24 horas e depois semear, e os resultados de germinação são bons. Se pusermos diretamente sem fazer nada, pode haver uma percentagem muito pequena de germinação, mas há sempre algumas que germinam. E aqui as vagens, como vagem, que pertence à família das leguminosas e onde pertence o grão, feijão, e como todas elas, precisam de ser sempre demolhadas durante 24 horas, mas neste caso ainda seria interessante fazer uma escarificação, fazer ali uma espécie de lixa, lixá-las ligeiramente para vencer mais a resistência da casca, digamos assim, deste pequeno grãozinho, não é? Estão a ver, parece feijão preto, mas muito mais pequenino, no caso da Giasteira do Sul. A pascuinha parece mesmo um feijãozinho, estão a ver, mas elas germinam com alguma dificuldade assim em viveiro, se não fizermos estes procedimentos. Mas no território delas é mais fácil. Outra espécie, uma cistácea, que demolhar não funciona assim tão bem. Esta espécie em concreto precisa mesmo que as sementes levem ali durante uns segundos uma temperatura relativamente alta e a capacidade de germinação vai ser bastante elevada em viveiro. Mais outra espécie, a arruda. Esta eu não encontrei informação ainda sobre como propagá-la, mas fiz experiência e usei a mesma técnica de demolhar e funcionou lindamente. Ela germinou muitíssimo bem, mesmo. Até mais facilmente do que as cistáceas. E agora vou falar-vos também desta espécie muito interessante, como estão a ver, tem também uma distribuição muito considerável no nosso território e que é muito desconhecida. Tem um nome muito sugestivo, sanguinho das sebes. Podiam ser muito melhor aproveitadas nos nossos parques urbanos para fazer sebes, até para proteger destes ventos, e que às vezes os nossos parques urbanos são muito despidos. Às vezes é uma cobertura ervada ou relevada e depois temos árvores e faltam sebes que deem algum aconchego, e esta é extremamente resistente a solos mais secos, até entre solos pedregosos, na racha, numa fenda ela germina, portanto é extremamente resiliente e também relativamente fácil de germinar, mas como é das primeiras a produzir os frutos, ela agora está com os frutos assim vermelhos, ainda estão imaturos, quando ficar com os frutos pretos vai estar mais molinho, e então devemos secar bem ao sol, ou de preferência sem ser com o sol direto, e quando estiver bem desidratado, então guardamos nos tais frascos bem fechados hermeticamente. Se não estiver bem seco, vai ganhar bolores. Portanto, é sempre importante estar muito bem seco. E depois semeamos. Eu abri para se perceber lá dentro, em cada bolinha desta, que é muito pequenina, tem cerca de 1 a 3 sementes, mas podemos semear o fruto inteiro e depois repicar, não é? Se germinar mais do que uma planta, nós retiramos a que tiver mais pequena. Também queria falar desta espécie, também tem uma distribuição muito ampla, é extremamente resistente, solos mais úmidos, mais ensombrados, mais expostos, com menos fertilidade, tanto faz, ela adapta-se praticamente a tudo,
Neste momento ela está assim em flor, ela só vai dar o fruto mais tarde, já outono adentro, pelo inverno também, portanto é uma das mais tardias, mas eu quis falar dela porque não precisávamos de colocar tantos agapantes, que é uma espécie também muito bonita, não há dúvida, mas é originária do Japão, e está a inundar basicamente todos os nossos espaços verdes urbanos, e nós precisamos de diversidade e temo-la. E, portanto, esta dá um enquadramento paisagístico quase muito semelhante ao agapante e é uma espécie autóctone e germina também com muita facilidade. Os frutos quase não têm polpa, tem esta película cor de laranja e lá dentro tem uma semente assim esbranquiçada e também é muito fácil de... Normalmente faço sementeira direta, nem chego a conservar, mas às vezes por uma questão de ter material didático para alguma atividade, gosto de mostrar quando às vezes não estamos na época, e é mais por isso, porque não, normalmente é colher e semear logo e ela germina muito facilmente. E estou mesmo a terminar, só para deixar-vos aqui estas notas. Realmente temos aqui o principal desafio para a recuperação e a propagação das plantas nativas é realmente nós conhecermos a nossa flora, e há carência nestes conteúdos a nível dos currículos escolares e diríamos até todos os currículos, porque isto é quase como saber ler, faz parte da nossa literacia, conhecermos, não vamos ser botânicos, claro, mas conhecer minimamente as nossas espécies, e isso também nos obrigaria a estarmos mais na natureza, e temos, portanto, que ter a natureza também mais perto de nós, e há muito espaço disponível. Com atenção vocês vão reparar que há muito mais espaço disponível do que possamos, assim, sem atenção parece que não, mas olhando com atenção temos. Há algumas questões legais, no caso das autorizações para os viveiros, é um processo burocrático às vezes complexo, a própria recolha de sementes, e então quando estamos a falar de espécies, no caso do castanheiro ou do sobreiro, que às vezes há questões de fitossanidade, mas tudo é possível, é tudo uma questão de identificarmos essas dificuldades e falarmos com as autoridades, e neste caso as autarquias são uma das principais interessadas em desbloquear estas questões, porque vão ser necessárias, não é milhares, é milhões de plantas para realmente recuperarmos todos os espaços e termos a natureza, ou seja, não sermos nós a ter que estar permanentemente em ações ditas de limpeza que não estão, inclusive, a resolver problema nenhum, é só uma sobrecarga e não estão a resolver o problema que o planeta necessita, não é? Que é de mais fotossíntese, que é sequestro de carbono, que é proteger o solo, é ter água, enfim, para que depois haja também economia, não é? Ia começar logo pela agricultura, mas não só. Depois temos as questões também da prevenção dos incêndios, portanto, a atual legislação que obriga a cortes sem critério ecológico vai ter que ser revista, e a Quercus tem tomado várias vezes posições públicas em relação a este aspecto e vai ser assunto para aprofundar nos próximos tempos, porque não vai ser fácil mudar e ultrapassar muitas resistências, mas ao mesmo tempo também temos aqui muitas oportunidades. Realmente a campanha da autarquias sem glifosato ou de herbicidas veio abrir aqui espaço a isto, não é? Porque para não se usar, então a alternativa não é simplesmente substituir um produto, mas é tudo isto, é dar mais espaço à natureza. Depois temos realmente dinâmicas da cidade, são muitas, só coloquei aqui estas, não é? O projeto Cabeça Santo já vai em 200 hectares substituir eucaliptal por bosque, o projeto Criar Bosques, que a seguir vamos falar, e claro que temos ainda muito espaço para reforçar parcerias e também estimular os viveiros comerciais, porque também a diversidade é muita e nós nunca vamos conseguir propagar assim uma diversidade tão grande quanto isso, não é? Porque isto é um bocado complexo, é preciso espaço, é preciso conhecimentos e tudo mais, e recolher as sementes e ter isso tudo. Por isso, os viveiros comerciais devem ser aqui parceiros também muito importantes, também para
e nós, como procura, também condicionarmos um bocadinho e eles poderem oferecer mais diversidade e as nossas espécies, em vez daquelas típicas ornamentais, espécies de grande tamanho, que depois têm raízes pequenas e estas árvores, muitas vezes essas plantas também estão condenadas, e por isso temos que estar todos juntos pela regeneração do território. Esta ideia-chave convém, e todas as gerações, quem possa, enfim, mexer-se, e se não tem terreno, falta de terreno há, e portanto fazer o máximo que pudermos pela recuperação das nossas plantas e do nosso bosque natural. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Não sei se há alguma questão específica que queiram já colocar, se não, se calhar avançava a Paula e depois colocavam no final. Paula? Sim. Ok. Não estamos a ouvir. Ok. Já está, já está. Estava muda, vocês estavam-me a proibir de falar. Olá, viva a todos, muito boa tarde, obrigada à Vai pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui e poder falar do que é isto das plantas nativas e como é que as podemos recuperar. Olha, para começar, eu queria falar exatamente da Quercus. Eu atualmente sou a presidente da Quercus e coordenadora do Criar Bosques, e a Quercus, o nome Quercus só por si fala exatamente do que é que são as plantas nativas. Quercus, em latim, representa o género das espécies, que são as quercíneas, que seriam nativas do nosso Portugal e seriam as que estariam cá, caso não houvesse a intervenção do homem. Portanto, de norte a sul do país, especialmente, depois temos a questão das ilhas, que é um tipo de clima diferente, e aí partimos para uma espécie de floresta de lauro e silva, mas focamos aqui no Portugal continental, de norte a sul do país, Portugal seria sempre um país de quercus, Quercus pirinaica, carvalho negral, carvalho alvarinho, carvalho português, e cá para baixo, para o Algarve, e foi uma das perguntas que surgiu, temos inclusive o carvalho canariensis, típico ali da zona das Canárias, onde também está muito bem no Algarve, o medronheiro e a alfarrobeira, Pinheiro Manso também. Portanto, já respondendo às perguntas do início da intervenção das pessoas. E, portanto, o nome Quercus é o nome desta associação, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, e a base desta associação é exatamente que, se não houvesse a intervenção do homem, esta seria a nossa floresta nativa. Depois eu queria falar no papel que têm os professores e na inspiração que os professores nos dão diariamente, fazer uma homenagem pública. Provavelmente a professora Laura Torres não esteja à espera, mas ela está aqui presente que eu vi, e a professora Laura Torres da UTAD, que me deu entomologia florestal e agrícola, teve um papel preponderante por ser a pessoa que é, por ser a profissional que é, e fica a minha homenagem pessoal ao trabalho que ela fez e que tem vindo a fazer. Um beijinho, professora. E, portanto, o papel do professor é muito importante nas nossas condutas e na nossa vida por aí fora. Portanto, aos professores presentes e também aos alunos, esta parte da educação ambiental é sempre muito preponderante no nosso crescimento enquanto ser humano. Pronto, e passando então agora à apresentação do que é o projeto de Criar Bosques, vou passar à frente. Eu não sei se isto depois vai haver algum constrangimento. Vocês já estão a ver a minha tela? Sim, sim, estamos a ver bem, Paula. Então, ok. Ok. Eu depois tenho uns vídeos, eu não sei como é que tecnicamente depois vai acontecer ou não, mas vamos ver. Portanto, o que é este projeto de Criar Bosques? Vamos analisar exatamente o que é, quantos anos tem, como é que funciona e o que foi desafiado exatamente é o que são oportunidades e o que são desafios. Ora bem, como é que eu puxo atrás?
Desculpem ok. O projeto Criar Bosques iniciou em 2008, não comigo, eu neste momento sou presidente e sou coordenadora, mas antes de mim houve pessoas com muito mérito que tiveram a ideia de criar este projeto. Porque o setor da floresta funciona muito pela parte comercial e, portanto, tem interesse as espécies como o eucalipto, como o pinheiro bravo, como outras espécies de madeira, e eram estas que eram comercializadas nos viveiros portugueses. E então havia uma necessidade para quem quisesse, exatamente a outra parte, criar espécies nativas ou plantar espécies nativas, não haveria grande alternativa nos viveiros portugueses. E, portanto, isso foi uma das preocupações que surgiu e foi um início deste projeto. Tentar incentivar os viveiros, e neste caso, os viveiros do Instituto que tutela esta área para Portugal, do Estado, que é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que é o ICNF, a fazer a propagação destas espécies nativas de Portugal. E, portanto, a necessidade de criar bosques foi também porque era complicado e era difícil a quem quisesse manter estas espécies recorrer a viveiros, e estes viveiros não tinham muitas espécies disponíveis dentro das espécies nativas. E, portanto, surgiu em 2008 um protocolo entre a Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, na altura acho que seria a Direção-Geral das Florestas, mas atualmente é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a Comissão Nacional de Escutas. Portanto, nós temos aqui tínhamos, eu depois já explico, uma parceria com, depois, os jovens que estavam interessados também em fazer parte de campo e para o campo, que eram os escuteiros, e, obviamente, a Coelhos. De 2008 a 2015, o coordenador deste projeto é o engenheiro Paulo Monteiro, que fez um trabalho notável neste projeto e, inclusivamente, fez essas que a Alexandra já referiu, que é exatamente da semente à árvore ou ao bosque. Portanto, são publicações que estão disponíveis no site do Criar Bosques, que é www.criarbosques.pt, e eu sugiro que vocês, WordPress, mas vão lá assim, eu sugiro que vocês vejam, porque eu não vou conseguir abordar tudo, e fica já aqui a nota de que muitas das informações estarão nesse site do Criar Bosques, está bem? Portanto, qualquer dúvida ou qualquer questão, está sempre a bibliografia disponível, e que o Paulo Andrade também já publicou no chat. Ok, eu agora, como é que eu consigo, dá para pôr professora Margarida, dá para pôr este vídeo, este link? É assim, tem que estar aí, nós não conseguimos. Deixe-me ver, vocês continuam a ver a minha tela, o vídeo? Continuam a ver? Não. Estamos a ver o PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint. Espera aí. Se quiser pôr o link no bate-papo, eu posso botar o vídeo. Agora já estão? Nós somos o Rotaract, somos uma organização de jovens líderes mundial. Agora só ouvimos, tem que projetar a imagem. Opa, desculpem esta falha da minha parte, mas o vídeo eu sabia que ia ser difícil. Deixem-me ver. Então, é compartilhar a tela, não é? Exato. Com E som. agora, compartilhar. Agora já estão a ver o vídeo, certo? E agora vamos ver se veem o som. Ouvem o som. Todo em Portugal. Sim, está ótimo. Conseguem? Ok, ótimo. Eu vou-vos mostrar, vou começar por aguçar o apetite e vou-vos mostrar um vídeo. Nós somos o Rotaract, somos uma organização de jovens líderes mundial, somos 200 mil no mundo todo, em Portugal somos 600 e estamos distribuídos por 50 clubes. Fazemos várias atividades de serviço à comunidade, voluntariado, somos uma organização internacional, patrocinada por Rotary International, e hoje estivemos aqui, na herdade do Monte Barata, a plantar árvores. Plantamos 1.500 árvores em parceria com o Coelhos. É uma parceria que vem se desenvolver já há algum ano. Estamos aqui no Monte Barata, a nossa propriedade da Coelhos, com 400 hectares. Fizemos aqui a plantação de cerca de 1,2 hectares com algumas espécies autóctones, 1.500 exemplares, desde sobreiros, maninhos, azinheiros, madrinheiros, lentiscos. Esta área é uma área para preservar, que é uma zona de limites aqui da propriedade, que vai ser importante manter as espécies autóctones e aumentar a disponibilidade de frutos, no caso dos madrinheiros, para os passerifamos, e a gestão dos habitats aqui no Monte Barata.
Este projeto já começou há um ano, quando fizemos uma grande venda para bilhetes do Rock in Rio, também em parceria com o Rock in Rio, conseguimos angariar imenso dinheiro, então a ideia era fazer uma floresta da amizade, floresta do Rotaract, e foi isso que nós fizemos. Obrigada, Quercos. Professora, agora já estão a ver o PowerPoint? Sim, estamos a ver. Desculpem, mas eu acho que agir os vídeos são sempre muito atrativos. Obrigada a nós Quercos, que, portanto, desde 2008 a 2015 fizemos várias atividades com várias empresas, mas eu tenho que confessar, e eu sou coordenadora desde 2015, aqui eu fazer esta diferença, portanto, houve 2 coordenações deste projeto. Em 2017, e depois dos fogos, por acaso este projeto foi antes, mas depois dos fogos de 2017, vocês sabem que foram extremamente drásticos para Portugal e dramáticos com todas aquelas mortes, todas as empresas e escolas e entidades da sociedade civil que recorreram ou vieram ter connosco, houve um boom. No fundo, chegarem até nós, as várias entidades que sentiram necessidade de chegar até nós, porque as pessoas sentiram necessidade de fazer algo pela floresta, e houve uma grande diferença do antes de 2017 e do depois de 2017. É como se os fogos tivessem despertado a sociedade para que a floresta e para que esta nossa natureza tivesse que ser preservada, tivesse que ser mantida, etc. E, portanto, houve aqui uma grande diferença de paradigma. Houve realmente, às vezes, estes casos mais dramáticos, e foi realmente um drama que aconteceu em outubro de 2017 e em junho, fez com que, portanto, as mentalidades começassem a virar mais para estas questões. Faz parte do Criar Bosques também, deixem-me dizer-vos, a campanha, aliás, há várias campanhas e várias iniciativas que fazem parte do Criar Bosques, porque o Criar Bosques é uma espécie de projeto umbrella, não é? Um projeto chapéu, que depois dá origem a outros projetos, sejam estes projetos de empresas, sejam estes projetos de escolas. Por exemplo, eu dou aqui alguns exemplos. O projeto do CTT, Uma Árvore pela Floresta, é um projeto que está integrado no Criar Bosques, tal como o projeto Dar de Volta das Pedras Salgadas é um projeto que está integrado no Criar Bosques. Ou seja, o Criar Bosques é um projeto chapéu que a Quercos tem desde 2008, que depois traz a si várias iniciativas e campanhas, onde nós nos adaptamos em função daquilo que é a nossa missão, um bocadinho ao nosso parceiro, sejam eles autarquias, sejam eles escolas, sejam eles empresas, e a verdade é que temos vindo a ser chamados e no fundo, as pessoas querem trabalhar connosco para poder fazer mais pela floresta. Ora bem, como é que isto funciona? É um projeto em que, quer seja proprietário, quer ser voluntário, nós acolhemos. Portanto, há a solicitação de um parceiro, seja ele uma empresa, nós somos muito recorridos por empresas, as empresas cada vez mais têm a sua componente de responsabilidade social e ambiental muito apurada, e nós cada vez mais somos no fundo, chamados pelas empresas, onde elas pretendem, para além da responsabilidade, para além de reverter para a natureza aquilo que muitas vezes tiram, que são os recursos, no fundo também a ideia de criar team buildings e espírito de equipa. E, portanto, temos essa vertente. Também temos a vertente das escolas, já fizemos N de plantações com as escolas, obviamente com a vertente da sensibilização, dar a oportunidade de ir com os alunos para o terreno. E esta mensagem, eu queria que fosse uma mensagem que ficasse muito bem na cabeça de todos, que é: nós amamos aquilo que conhecemos. E é importante conhecermos a natureza. Portanto, amamos a natureza porque a conhecemos, porque é nela que temos tudo. E é isto a mensagem principal de tudo o que eu queria essencialmente vos passar. Esta mensagem é importantíssima. E, portanto, quando nós amamos, nós cuidamos. E é isto que eu desafio. Nós temos que cuidar da natureza. Obviamente que nós temos que ter recursos. Nós somos seres que consumimos. Nós consumimos papel, nós consumimos madeira, nós consumimos cortiça, tudo bem. Mas nós temos que consumir de uma forma equilibrada. E a questão está no equilíbrio. Nós temos que cuidar da natureza só o que nós precisamos. Bom, mas voltando então ao tema da recuperação da plantação nativa. O Criar Bosques não funciona só com a parte da criação, ou seja,
é de longe a plantação, a ação e a atividade que é mais preferida. De longe, eu diria que 95% é a atividade que nós fazemos mais. Porquê? Por várias razões. Porque há toda uma questão psicológica, de impacto visual na hora, que as pessoas, e a sensação de plantar é uma sensação no momento que a pessoa fica extremamente gratificada e tem uma emoção logo no momento. E é de longe, por essas questões, é que é mais recorrida. No entanto, criar bosques faz outro tipo de atividades, como, por exemplo, a recolha de semente, para depois fazer sementeiras, como, por exemplo, a recolha de botas, faz também a gestão florestal. Eu tinha aqui 2 vídeos para passar, mas se calhar vou chegar ao fim do PowerPoint e vou passar depois aos vídeos, porque acho que do ponto de vista funcional funciona melhor, se vocês não se importam, está bem? No que toca à gestão da floresta, nós já fizemos também vários exemplos, embora tenham menos poucos, porque também são mais difíceis de executar. Eu explico porquê. Porque quando falamos, por exemplo, de desramação ou controle de vegetação espontânea, são atividades que não são tão impactantes do ponto de vista visual e também porque às vezes nós temos que utilizar instrumentos motomanuais e isso do ponto de vista de higiene e segurança no trabalho é mais perigoso para nós, especialmente quando estamos a lidar com crianças ou quando estamos a lidar com jovens. Trabalhar com motosserras, motosserradores, serrotes, torna-se mais perigoso. E daí a plantação, mesmo que tenha alguns problemas ou possa vir a ter alguns problemas de higiene e segurança, é muito menor esse problema. E daí também a plantação ser a mais preferida. Também já fiz várias de sementeiras, mas depois já aqui uma questão que é muito importante, que é assim, eu quando vou fazer a recolha de semente, há ali uma sazonalidade muito específica. A Alexandra acho que explicou aqui a questão das sementes. Portanto, as diferentes árvores largam a sua semente em diferentes épocas, nós temos que estar muito atentos exatamente ao momento em que isso acontece. E depende do ano climático e depende também da espécie e do local. Nós não podemos colher semente em qualquer lado. Há toda uma questão legal que está por trás disto e também uma questão de genética, que os vossos professores mais à frente poderão explicar, os professores até sabem, que não vamos entrar aqui por nós, mas há uma série de cuidados que nós temos que ter com estas questões. Portanto, apanha de semente também fazemos, mas temos que ser muito criteriosos. Tem que ser equipamentos reconhecidos, etc. e tal. Portanto, há uma série de condicionantes que nós temos que preencher para poder criar estas atividades. Ora bem, nós plantamos normalmente, temos preferência por plantar em terrenos públicos, e o ICNF aqui é nosso parceiro. Nós, ultimamente, até temos plantado imenso no Pinhal de Leiria, na Mata Nacional de Leiria, que é uma mata, portanto, emblemática portuguesa, e temos plantado muito lá, porque lá está, depois dos incêndios de 2017, 80% do Pinhal de Leiria ficou afetado. E nós somos parceiros do ICNF desde sempre, obviamente, porque o ICNF é o gestor do que são as áreas públicas e nós, preferencialmente, tentamos plantar nas áreas públicas, porque, para quem não sabe, as áreas públicas são do Estado, que no fundo somos todos nós, são as nossas áreas. Depois também plantamos muito em terrenos comunitários, que são os conhecidos baldios. Um terreno baldio é um terreno daquela comunidade. E são terrenos, no fundo, várias pessoas. Inclusivamente, o meu sonho, ou até já tentámos fazer alguns projetos destes, até onde a Alexandra teve incluída, depois dos fogos de Pedrógão, portanto, criar orlas à volta dos aglomerados populacionais de espécies mais resilientes aos fogos florestais. Portanto, são espécies nativas, porque as espécies nativas só por si, e ser espécie autóctone, são espécies mais bem adaptadas aos terrenos. E por isso são espécies que, de uma maneira genética, já estão mais resistentes a pragas e doenças e também são mais resilientes aos fogos. No que toca a Portugal, porque Portugal tem um clima maioritariamente mediterrâneo. E sendo tendo esse clima, estas espécies já estão adaptadas a este tipo de clima. E, portanto, o comportamento do fogo só por si, chegando a estes tipos de vegetação, tem outro comportamento. Portanto, eu também dou o exemplo da Mata da Margaraça, para quem quiser explorar. A Mata da Margaraça, que é uma mata de espécies autóctones e azereiros, por exemplo, quando foi os fogos de 2017 na Serra do Açor, naquela zona só por si, a própria floresta levou ao abrandamento do fogo. Ok? Portanto, isto são algumas das características do que são as espécies nativas e são estas que nós temos que incentivar a plantar, porque elas também têm depois as suas vertentes de multiplicidade da floresta, que tem muitos que até comercialmente e economicamente são muito interessantes, e depois são as espécies que nós temos que tornar, e as florestas nós temos que tornar economicamente também interessantes. E nós já vamos falar disso. Finalmente,
recorremos a terrenos privados e eu explico porque finalmente. Os terrenos privados têm algumas características aqui que, portanto, o privado tem que assinar um documento em que não vai interferir, não vai cortar, não vai, e deixamos os terrenos privados para último, mas também, se for preciso, fazemos em terrenos privados, como ultimamente fizemos em 2019, em Bem Sanfrino, um terreno privado no Algarve. Por exemplo, alguém aqui do Algarve já falou do Algarve, e em Bem Sanfrino nós fizemos uma plantação com a empresa AstraZeneca, com a plantação de 5.000 árvores autóctones. Quem quiser pesquisar está no site do Criadoscos. Ok, como é que funciona o Criadoscos? Obviamente, nós temos que estar atentos às leis e temos que obedecer àquilo que são os planos. Para a floresta existem uma série de planos, e deixem-me aqui ser um bocadinho crítica. Há muitos planos, e o plano é um papel, um documento onde a gente planeia o que vai fazer, e Portugal, na minha opinião, tem demasiados planos que estão no papel, que depois, quando vai para a prática, é mais complicado. Por isso, eu acho que a Quercus aqui tem um papel fundamental, juntamente com a ABAI e juntamente com outras entidades que vão para o terreno. É no terreno que a gente tem que fazer. Ok, é preciso planear, mas é importantíssimo operacionalizar e implementar. Nós temos que nos focar no agir. Vamos planear, ok, mas vamos agir. Agir é que é importante, porque de resto não sai no papel, não tem efeito prático. Portanto, nós temos os planos regionais de ordenamento florestal, temos os planos de gestão florestal, temos os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, ou seja, existe uma série de planos. E estes planos, estes instrumentos para o ordenamento do território têm que ser cumpridos. Ou seja, quando a Quercus prevê como empresa ou como escola fazer uma plantação ou uma atividade de gestão florestal, nós temos que, antemão, prever as licenças. Nós não podemos contar o que queremos, onde queremos, temos que obedecer a estes planos, a estas leis. E às vezes, estes planos são um bocado castradores, ok? Porque nós podemos plantar, imaginemos, sobreiro, e vemos perfeitamente que é o sobreiro, mas como no plano foi preconizado pinheiro manso, vamos só ter que plantar pinheiro manso. Portanto, aqui há alguma flexibilidade que seria exigido por parte das entidades gestoras e que às vezes não existem. Mas pronto, nós tentamos, com aquilo que temos, ir recuperar então estas plantas nativas e estes bosques nativos. Paula, desculpa interromper. As pessoas estão-se a queixar que está muito eco e ouve-se mal. Por acaso não tem os auriculares que posso usar? Era capaz de melhorar um bocadinho. Eu vou experimentar estes, Faz muito eco e há muitas pessoas a queixar-se que ouvem mal. Ok, desculpa. Se for possível. Obrigada. E se eu falar mais baixo? Eu vou... Conseguem me ouvir com os auriculares? Sim, conseguimos. Eu não conseguia ouvir nada com os auriculares. Professora, está-me a ouvir? Sim, ouvimos bem. Acho que melhorou um bocadinho, parece. Mas eu não me estava a ouvir nada. Então continuo, talvez falar mais perto talvez do computador, talvez ajude. Conseguem me ouvir assim, professora? Eu consigo, mas há muita gente a queixar-se que estava a ouvir mal. Assim Mas conseguem me pronto, ouvir? prossiga assim. Peço desculpa a todos, mas eu não estava preparada com auriculares, não tenho aqui auriculares. Eu também estou numa sala de aula, ela está vazia, por isso é que está a fazer eco. Pronto, mas continuo. Eu se calhar vou falar mais devagar. Sim, talvez ajude, sim. Porque, desculpem, porque estava-me a entusiasmar. Vou falar mais devagar, se calhar. Pronto, agora já estão a ouvir bem. Estão a ouvir bem, não se preocupe. Ok, pronto. E então, deixem-me, pronto. E as plantações, quando nós fazemos plantações normalmente com plantas de 1 ano de idade. Sabem que as plantas adaptam-se melhor quanto mais pequenininhas são. E, portanto, eu queria falar aqui também da diferença entre ser sementeira e ser plantação. A sementeira, e a Alexandra falou, a sementeira, portanto, colocar a semente em local definitivo, poderá ser sempre a melhor escolha do ponto de vista ecológico, porque a própria semente já vai crescer no local definitivo e, portanto, já ela começa a crescer e a adaptar-se, e do ponto de vista ecológico é mais interessante. Mas depois resta saber as vantagens e desvantagens de sementeira versus plantação. Portanto, há vantagens em ser sementeira, há vantagens em ser plantação.
Nós, como eu expliquei, a plantação é de longe a mais preferida de todas as entidades que recorrem a nós para fazer criar bosques. Mas existem muitas vantagens em ser sementeira e especialmente a vantagem do mais ecológico vai para a sementeira. Depois, nós somos solicitados, nós tratamos de criar todas estas leis ou estas licenças para poder proceder à plantação, mas temos que obedecer aos colegas esses que estão nos gabinetes técnicos florestais, colegas do ICNF, portanto, todos os colegas também fazem connosco esta gestão da floresta e esta gestão do território. E, portanto, este trabalho é feito em consonância com várias entidades. Não somos nós que escolhemos e chegamos a tal local, decidimos e pronto. Não. É um trabalho de equipa. É um trabalho que, de entre uma baliza específica, é feito com diferentes entidades, não é? Pronto. A nível de espécies, obviamente, a Cuidar Bosques só planta espécies autóctones e, portanto, estão no nosso site as 43 e no documento 32 de como se propagam. Obviamente que as espécies que ultimamente, nestes últimos anos até eu tenho plantado mais, eu posso elencar. Temos plantado imenso medronheiro, que é um arbusto que, portanto, tem imensas potencialidades ecológicas, imenso carvalho negral, o Quercus pirinaica, curiosamente pela sua folha, deu origem àquilo que é o símbolo da Quercus, da associação Quercus. Temos plantado muito pinheiro bravo também, especialmente no pinhal de Leiria, porque, por excelência, o pinheiro bravo é uma espécie que se adapta muito bem ao pinhal de Leiria e convém também até vocês fazerem aqui uma resenha histórica do que foi o pinheiro bravo ou o que foi o pinheiro no pinhal de Leiria e a sua ligação aos descobrimentos. Outra espécie que ainda plantámos este ano também, e tivemos um projeto muito interessante, é o teixo. O teixo, infelizmente, está quase, é uma espécie ameaçada, e é uma espécie típica dos Jerez e da Serra da Estrela, e infelizmente, por questões até, tendo em conta a lenda, ou não é bem lenda, é verdade, é que a baga do teixo crê-se que é tóxica, e então era comida pelos animais e matava os animais, e daí haver uma altura da nossa história em que cortavam-se os teixos porque havia o perigo de poder matar o gado. E, portanto, o teixo é uma espécie portuguesa, é uma espécie muito importante, e é uma pena que existam ainda hoje muito poucos exemplares. A Quercus continua a plantar muito teixo. Entre outras, nós temos, sempre que possível, diversificamos e utilizamos todas as espécies arbóreas e algumas arbustíveis daquelas que estão disponíveis nos videiros do ICNF e algumas também que propagamos. Ok, oportunidades para Criar Bosques. Este projeto de Criar Bosques cada vez mais tem mais interessados, e eu digo isto porquê? Porque vocês já repararam que ultimamente há aqui uma série de metas que temos de cumprir até 2030 e até 2050, umas até 2030, outras até 2050. E como tal, há todo um incentivo da União Europeia, do Estado e até a sociedade em si está muito mais virada para estas questões da sustentabilidade. Esta questão da descarbonização é uma questão muito importante e, para quem não sabe, as plantações e as árvores são só por si o primeiro a consumir dióxido de carbono e sequestrar o carbono. Portanto, há todo um mercado de carbono que está a disputar e, portanto, o Criar Bosques assume aqui um papel muito importante no que toca ao chamado sumidouro do carbono. Portanto, a descarbonização passa por mais floresta nativa, floresta adaptada. Outra coisa é que esta floresta nativa permite uma série dos chamados serviços dos ecossistemas. Não é só as plantas, não é só o oxigênio, é a madeira, é a silvopastoriça, é a fauna, é o turismo, é a caça, é a micologia, portanto, todos os serviços que estes habitats e estes ecossistemas nos dão. Depois, o Criar Bosques permite também uma coisa muito interessante do ponto de vista social e do ponto de vista empresarial, que é o chamado team building. No fundo, criar equipas, criar um dia de voluntariado, das pessoas se sentirem bem, isto associado à responsabilidade ambiental e social. E depois também é a questão da sensibilização que o Criar Bosques permite. Não há atividade que nós não façamos e sempre que existe um apoio e uma concretização, nós tentamos chamar voluntários, quer seja da entidade que recorreu ao Criar Bosques, quer seja de voluntários que nós pedimos no Facebook, Voluntários Quercus, repito, Facebook Voluntários Quercus, onde acolhemos todas as pessoas que queiram contribuir para estas atividades na prática.
E, portanto, a sensibilização é super importante, porque, volto a referir, esta é a mensagem muito forte que eu quero deixar. Nós amamos aquilo que conhecemos e, amando a natureza, nós cuidamos da natureza. No que toca a desafios, sim, há muitos desafios também no que toca a esta questão, porque eu acho que há sempre espaço para melhorar, e eu trabalhei até aqui e continuo a trabalhar no Criar Bosques enquanto voluntária, e, portanto, nem sempre pude dedicar o meu tempo por completo a este projeto que é espetacular, e, portanto, há muita coisa também para melhorar, obviamente. Acho que devemos diversificar, aumentar mais as atividades de gestão florestal, no que toca ao ir ao campo, depois verificar como é que está a plantação, cuidar, regar, ver como é que ficou. Nós já temos alguns exemplos, e já que este projeto é de 2008, nós já temos alguns exemplos que podemos ver na prática do resultado das plantações anteriores, e isso é importantíssimo. Depois, trabalhamos sempre com equipas locais, como isto é um projeto nacional e também já plantamos na Madeira, ainda não plantamos nos Açores, será para a próxima. Como este é um projeto nacional, nós tentamos, para diminuir a nossa pegada ecológica, trabalhar com equipas locais. Eu, se for a plantar ao Gerês, tento trabalhar com a equipa de sapadores de Viana do Castelo. Se eu for plantar ao Algarve, obviamente que eu vou recorrer aos viveiros do ICNF do Algarve. Se eu vou plantar na Guarda, será com a equipa de sapadores da Guarda, por exemplo. Ou seja, nós tentamos desmobilizar e trabalhar sempre com as equipas locais. Que também são as equipas que estarão mais no território. Porque, eu volto a dizer, nós criamos bosques, mas nunca se esqueçam que é preciso cuidar destes bosques. Depois, outro desafio importante era criar os tais bosques comestíveis, ou seja, criar bosques em que tivéssemos algumas espécies bravas, macieiras bravas, cerejeiras bravas, medronheiros, espilreteiros, no fundo, criar bosques comestíveis, não só para o ser humano, mas também para os pássaros, para as espécies. Porquê? Para criar aqui uma espécie de paisagem estruturada. Agricultura, agroflorestal, floresta. Isto é interessante, até do ponto de vista de prevenção de focos florestais. Criar esta interface urbano-rural, que também é benéfica para uma ligação entre as populações e depois a entrada no mundo florestal. Há toda uma série de desafios que ainda estão pela frente e o Criar Bosques está cá e pretende ser um projeto para continuar. Ora bem, partilho convosco algumas fotografias também daquilo que nós fomos fazendo ao longo destes anos. Temos aqui algumas das espécies, como azevinhos e plantas de raiz nua, que nós recorremos aos viveiros florestais para poder plantar. Aqui uma ação de florestação que ainda ocorreu este ano em Caparrosa, que é na zona de Tondela. As covetes com os sobreiros. Aqui foi logo em 2018, voluntários da Unilever que foram para o terreno em Oliveira do Hospital, que foram das zonas mais afetadas com o incêndio de 2017, plantar, neste caso, essencialmente pinheiros mansos, mas também algum carvalho negral. E aqui mais fotografias associadas a voluntários avulsos. No fundo, qualquer pessoa pode recorrer a nós, independentemente de estar com entidades ou não, para poder plantar. Estejam atentos ao Voluntário Quercos, que é o grupo no Facebook, onde nós publicamos com regularidade. Inclusivamente os voluntários podem falar entre si para trocar boleias, como já aconteceu. Foi por isso que este projeto foi criado. Aqui eu gostava de chamar a atenção. Reparem como ficou a paisagem na Serra do Açor depois do incêndio. Um autêntico deserto, uma desolação. Esta foi a plantação com o El Corte Inglês, onde nós fomos plantar 10.000 espécies de autóctones, juntamente com o ICNF. Aqui é uma plantação de EPAL com as escolas nas unidades, nas EPAs ou nas ETARs. Toda uma sociedade civil está disponível para contribuir e melhorar e recuperar as nossas espécies nativas. Portanto, aqui é um movimento que existe, seja movimento, seja individualmente, seja como voluntário, seja como entidade, todos podemos contribuir para, no fundo, um Portugal mais nativo, no fundo, mais nosso. Aqui o PowerPoint terminou. Eu, se pudesse, professora, para terminar, então mostrava os 2 vídeos que estavam disponíveis, que há pouco não mostrei, se for possível. Ok. Ok, deixe-me ver se eu consigo aqui a parte. Neste caso, são atividades de um projeto específico, que é o Dar de Volta, onde nós tentamos dar de volta à natureza. E fizemos 2 ou 3 atividades, uma de gestão florestal em Valpaços e outra de controle de invasoras na Mata da Machada.
sempre que possível também recorremos de norte a sul do país para tentar abranger todo o tipo de comunidades. Então, se me permitem, vou tentar mostrar os vídeos, são vídeos curtos e também... Oh, professor, o que é que estão a ver? Desculpe lá. Agora nada. Oh, desculpa, esta passagem dos vídeos para a coisa é sempre mais complicada. Desculpem a todos. Mas espera aí, deixa-me ver. Deixa-me sair daqui. Okay. Então vamos lá, compartilhar a tela. Agora já estão a ver o meu Facebook. Sim, agora estamos a ver. Ok, então vou pôr som. Junta-te. Já? Posso? Já, sim. Foi incrível, foi um bocadinho cansativo, mas vale a pena, porque a gratitude que sentes é fantástica. Assim estou a dar de volta. Assim sim, estou a dar de volta. Eu estou a dar de volta. Eu acho que não estou no vídeo todo, peço desculpa. Ok. Essa consciência da necessidade de proteção da natureza, provavelmente nessas zonas que são muito afetadas por incêndios. E acho mesmo importante haver isto e essa consciência. Foi com crianças também. Mas é sempre louvar essas iniciativas. Pá, junta-te. Isto foi incrível, foi um bocadinho cansativo, mas vale a pena, porque a gratitude que sentes é fantástica. Assim estou a dar de volta. Assim sim, estou a dar de volta. Eu estou a dar de volta. Conseguiram ver, professora? Desculpe, Sim, eu acho que... vimos tudo, sim. Agora tinha outro só para finalizar. Com aquela sensação de quem já descascou mais de 700 acácias. Para fazer este quadro, solto o convite. Frequento a mata, venho cá com muita regularidade e não fazia ideia que tínhamos estas aves todas invasoras. Portanto, com a ajuda de todos, acho que conseguimos fazer aqui um efeito muito simpático para a nossa mata. A verdade é esta, por trás de uma arte tão bonita, surgem estes problemas, que é a parte dos incêndios e exatamente o facto de não deixarem proliferar outras espécies. Pensava que assim de pragas, mesmo em Portugal, era assim o eucalipto, mas isto Quem atende ao site dardevolta.pt gostará de fazer mais coisas pelo planeta, no fundo é isto, é retribuir tudo aquilo que a natureza nos dá. Eu já dei de volta. 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 Ok, e acho que foi desta maneira Com aquela divertida. sensação de quem já descascou mais de 700 acácias. Ai, deixa-me terminar aqui uma zara. Fazer este. Ok, penso que sim. Agora já terminei. Eu queria que, pronto, ficasse a noção do que era o criar bosques, o que é que fazemos.
É verdade que algumas das questões são um bocadinho mais comerciais, mas a finalização e o que se faz no fundo e a gratidão que vocês sentiram nestas pessoas é muitas vezes o sentimento que nós temos. Criar Voz está cá para continuar, para vos ajudar a sensibilizar e a concretizar no terreno. Somos essencialmente um projeto prático. Pronto, e acho que é isto e estamos disponíveis para responder. Estou disponível para responder às perguntas. Só queria, entretanto, às perguntas iniciais que foram feitas pela professora e pelas pessoas que estão a ouvir, falar aqui só de uma questão ou duas. A legislação de proteção. Portanto, nós temos leis muito antigas que protegem o sobreiro e a asneira, no estado do sobre e azinho. No entanto, ainda há muitas situações em que eles continuam a ser cortados, porque há exceções na lei e que às vezes essas situações são cortadas do ponto de vista político. E também temos a proteção ao azevinho. O azevinho é uma espécie autóctone mais da zona do Minho, que é aquele que dava linhas vermelhas, e que uma altura foi muito cortado por questões de ornamento, para levar para casa, para o Natal. E houve uma necessidade de proteger. Quando o ser humano desequilibra ou tenta, no fundo, exagerar naquilo que é o seu egoísmo, houve necessidade de criar uma lei para proteger. Portanto, temos vários tipos de proteção a essas espécies, e eu refiro o sobreiro, a azinheira e o azevinho, e também temos depois a lei a dizer que não se deve plantar espécies invasoras, como sendo a mimosa, como não se deve, é proibido plantar estas espécies, como sendo a mimosa, como sendo as com caráter invasor, e também, obviamente, plantas tipo cannabis e outra coisa do género. Portanto, a nível de leis, ainda temos que há alguma coisa a fazer. A Quercus tentou que o carvalho mineral também fosse protegido, mas ainda não conseguimos. E, portanto, estou disponível, e a Alexandra com certeza, para as vossas dúvidas, e espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Ok, temos aqui já um braço no ar, pode abrir o microfone. Manuela, ligar o som. Não? Deve haver aqui alguma definição. Já me estão a ouvir agora sim. Pronto. Boa tarde. Eu estava a dizer que sou a professora Manuela Inácio, da Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril, e a propósito da questão das plantas invasoras, porque a escola em si tem uma área exterior muito grande. E então, neste momento, ela encontra-se com imensas ervas das pampas. Já procurámos junto da Câmara Municipal auxílio, mas não conseguimos resposta até agora, e já que foi falado desse assunto e até para conseguirmos ocupar o espaço com as plantas nativas, necessitamos primeiro extrair as invasoras. Venho questionar se saberão de alguma entidade onde eu possa pedir auxílio, porque na realidade está cheio de erva das pampas, que, como sabem, é enorme e é um problema para se tirar. Professora, eu posso responder, se me permite. Eu só não percebi de onde é que é. Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. Em Cascais. Cascais. Já responderam no chat, é verdade, existe um projeto que é a cortadeira, as ervas das pampas também são conhecidas como cortadeira. Tem informação sobre isso e, curiosamente, está aberto um fundamental, portanto, há agora aberto neste momento um fundamental para as autarquias, penso, quiserem recorrer exatamente para tentar controlar as ervas das pampas, ok? Portanto, especificamente nesta altura está aberto um fundo ambiental. É o que eu sei, e se alguém tiver mais informação para poder acrescentar, eu também deixo. Mas existe também este projeto cortadeira, a Quercus tem alguma informação
Se depois a professora Margarida partilhar o contacto, nós podemos enviar-te, seja informação sobre este tipo de espécie e como se pode tentar fazer o controle e, ao mesmo tempo, as autarquias. Penso que são as autarquias ou outras entidades. Penso que a Quercus não se pode candidatar. Está aberto este fundo ambiental para poder fazer alguma coisa no que toca ao controle. Obrigada. Há mais alguma questão que queiram colocar? Boa Não? tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar à Paula Nunes da Silva, minha colega na Quercus e presidente da Quercus. Queria perguntar se houve uma pessoa que perguntou no chat se os eucaliptos estão proibidos. A resposta que eu dei no chat foi que as novas plantações estão proibidas, ou pelo menos estavam. Como é que está essa questão? Olá, Paulo, é sempre um gosto ver-te por aqui. Olá. Eu acho que não, Paulo, lamento, mas inclusive os dados estatísticos, que sabes que eu tenho tido um trabalho ultimamente até mais abrangente, não estou tão focada no que toca a estas questões mais legais, mas infelizmente a informação que eu tenho para ti é que eu acho que não. Acho que desde que licenciadas, sim, é possível de plantar eucalipto. Pois, mas acho que a ideia que tenho é que só as replantações, não plantações novas, mas pronto, tudo bem. Não, eu acho que desde que tu peças o chamado rejar ou que argumentos para que é, no fundo fazes o teu processo de licenciamento, acho que não estão a proibir. Ok. Queria também alertar as pessoas para que eu divulguei os livros de Alexandra Azevedo, os guias também foram editados pela Quercus, que neste momento podem ver no link que está no bate-papo, mais para cima, que são o guia das ervas silvestres comestíveis e o guia das flores silvestres comestíveis, que também parecem interessantes como guias de divulgação e de primeiros conhecimentos sobre as plantas comestíveis, plantas silvestres comestíveis. Queria agradecer também, achei muito interessante as apresentações da Alexandra e da Paula, força, saúde para todos. Obrigada, Paulo. Nós vamos também divulgar esses links para quem preencheu a confirmação de presença. Não sei se há ali mais uma pergunta. Há ali uma pergunta, Margarida? É a mesma pergunta? Sim, eu tive numa escola que me disseram que os sobreiros tinham uma raiz muito grande para ir buscar a outros sítios água, e eu sempre fiquei na dúvida se era verdade, porque eu gosto muito de floresta e eu tenho aqui uma em cima da minha casa, aqui um bocadinho acima, está lá uma floresta e costuma haver muitos sobreiros, mas eu não costumo ver as raízes, então sempre fiquei na dúvida. Sim. Se quiser, eu posso responder? Alexandra, força. Sim, a árvore é muito mais o que está abaixo do nível do solo do que acima. Portanto, é muito mais aquilo que os nossos olhos não veem do que aquilo que veem. Por isso, quando nós colocamos uma árvore, também temos que ter atenção ao espaço, não só da parte de cima, mas também em baixo. Por isso é que às vezes as árvores são tão necessárias nas cidades, mas também acabam por ser um problema precisamente por isso. Para teres uma ideia, num sobreiro, quando atinge o seu máximo desenvolvimento, pode atingir 25 metros de altura, até ao topo, até às folhas mais altas. E o comprimento da raiz pode ser o triplo, ou seja, 75 metros. E o diâmetro pode ser o dobro do diâmetro da copa. Por isso, esta árvore só vai ser mesmo feliz com muito espaço e com outras plantas ao pé dela. Ok, obrigada. Temos mais uma pergunta, Laura Torres. Estão-me a ouvir, sim? Sim, sim, estamos. Eu queria agradecer à VAI pela organização, uma palavra de muito carinho para a Paula e para a Alexandra também. Eu não queria muito falar sobre o que é que eu estou a sentir, porque eu estou numa aldeia do interior onde eu nem sequer que não mutilem as árvores consigo, porque acham que sou completamente louca, mas depois vi uma imagem da Alexandra onde as árvores também estão mutiladas e eu fiquei assim, afinal não sou só eu.
Ainda as pessoas dizem que ela não gosta que arranquem as ervas, nem que usem herbicida, portanto isto sou a exótica que vivo neste sítio, mas pelo menos sonhei, portanto toda esta margem do rio Coa está desflorestada, está queimado, está arrancado. A autarquia, já teve cá um colega da universidade, a Paula falou, eu fui professora da universidade há 40 e poucos anos, já veio um colega aqui dar uma formação sobre podas, não adianta, não quero mais dizer mais nada, um beijinho grande à Alexandra e à Paula e à Margarida também da ABAI, porque sonhei durante alguns momentos, no meu espaço que tem menos do que meio hectare, consigo vivenciar o que a Alexandra disse, ando às vezes atrás a ver o que é que está plantado, porque acho que são também os pássaros que plantam, não é só a natureza. Tenho cuidado de regar. Tive a alegria de um familiar meu que é de Lisboa ter passado e dizer: a tua casa faz-me lembrar um amigo que eu tenho na Suíça, e eu disse, bem, já tenho um sítio que me consigo pôr neste espaço, mas depois começa a ter problemas de água, tenho que ter muito cuidado com a gestão da água. E enfim, pronto, sonhei um bocadinho convosco, obrigada, não acredito que em termos de vida minha consiga haver alguma mudança neste sítio, não consigo, não acredito. Muito obrigada. Obrigada, Laura, pelo testemunho. É por isso que vale a pena continuarmos todo este nosso trabalho da Quercus, estamos pelo menos aqui todos sintonizados. Eu não sei se há mais questões, mas se calhar ia aproveitar para vos voltar a pedir um feedback, outra vez no Menti, se puderem. Portanto, agora o código é 67 30 54 92. Menti.com, no vosso telemóvel ou no computador. Não precisam instalar a app, pode ser mesmo no browser, menti.com, 67 30 54 92. Professora Rodriga, deixe-me acrescentar então mais informações. Sim, claro que sim. Diga, vá falando. Das notas que eu fui observando. Olha, deixa-me dizer o que eu acho para a questão do eucalipto. Às vezes o eucalipto, coitado, é massacrado. E eu digo eucalipto, e se pensarem comigo, não é a planta em si, não é a árvore em si. O próprio eucalipto tem muitas potencialidades. Tem propriedades medicinais, tem imensas propriedades boas para a construção. A questão tem a ver com a gestão da floresta e com o abandono dos eucaliptais. Porque até as próprias empresas das celuloses, que gerem, no fundo, esses terrenos, esses eucaliptais estão bem geridos. Pronto, é uma floresta de produção, é o que é. Infelizmente utilizam herbicidas, utilizam outras coisas, pronto. Mas isso é uma outra questão que acho que não interessa para aqui. Às vezes o problema da floresta tem a ver com o abandono e com o abandono dos territórios. E infelizmente nós temos um Portugal muito abandonado nestas áreas mais florestais e rurais. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que o Sobreiro, e comemorou-se no passado, dia 1 de junho, para quem não sabe, o Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça, é por excelência um papel, é uma árvore com um papel espetacular, é uma árvore nossa que tem potencialidades comerciais e potencialidades de ecologia espetaculares, e é uma pena que esteja a entrar em declínio. A questão é que nós, para termos sobreiros produtivos daqui, ou seja, daqui por não sei quanto, reparem, nós temos que plantar agora para colher daqui a 40 anos. E esta questão da floresta é uma questão intergeracional, e eu espero ter muitos alunos aqui, novinhos, que pensem que têm que plantar sobreiros agora, porque daqui por 40 anos é que poderão tirar a sua cortiça. Portanto, esta questão da floresta é uma questão que tem que ser pensada a longo prazo. Depois, um recado para os professores ou para as escolas. Eu conheço muitos casos de muitas escolas, e ainda nem há uma semana fiz um programa sobre uma ecoescola espetacular em Vila Real, onde é feita verdadeiramente a educação ambiental. Eu gostava muito que o meu filho, por exemplo, andasse numa escola dessas, mas não anda. E, portanto, as discrepâncias que existem no norte e no sul do país são muito grandes no que toca à educação ambiental. Portanto, fica aqui também uma nota para aqueles que intervêm nessa situação. Há muito bons casos, e parabéns. E também parabéns aqui à ABAI, que continua a incentivar as ecoescolas, mas também ainda temos muitos casos onde isso não existe. E, portanto, é aí que temos que trabalhar. No que toca ali, mais uma palavra à professora Laura Torres. Eu sei que, inclusive, conheço também o irmão, que faz muito agricultura biológica, e sei que é uma família que luta
exatamente por um país mais sustentável, mais ao encontro da natureza. Laura não está sozinha, somos várias pessoas a trabalhar nessa área. Nós também estamos contra as podas, as mutilações, mas infelizmente, pronto, o caminho faz caminhando, não podemos é perder a esperança. E era só algumas das notas que eu gostava de deixar aqui, professor. Obrigada, Paula. As pessoas estão também aqui a dar o seu feedback sobre várias coisas que ficaram, gestão da floresta, plantas nativas, hidratação das sementes, tantas coisas interessantes. Continuar a agir, é de facto a mensagem que fica, a água planta-se, as raízes dos sobreiros podem atingir o grupo do seu tamanho em profundidade do solo, como criar plantas em viveiros, a beira das estradas pode ser plantada com ervas, conheci o sanguinho, reprodução de plantas, devemos aceitar as ervas espontâneas, começa a haver maior sensibilidade, nada acontece sem dedicação e educação, épocas de recolha, criar bosques foi uma boa surpresa, conhecimento de vários projetos ligados à plantação de árvores, etc. Podem, acho que de facto a mensagem passou, é só agora uma questão final. Digam-nos para fecharmos esta sessão, penso que foi muito interessante e agradeço desde já à Paula e à Alexandra e aos outros colegas da Quercus presentes pelo vosso contributo. Tivemos connosco professores, técnicos de freguesias, técnicos de municípios e é essa a mensagem. Margarida, é sempre recorrente, apesar de se falar que a alternativa ao glifosato não é substituir um produto e que para evitar reclamações é com sinalética, é com cartazes, para que fique bem visível o porquê daquela paisagem, as pessoas continuam a ter a mesma dúvida. Portanto, tinha que reafirmar isto e isto é quanto baste. Muitas vezes basta que as pessoas saibam o porquê que ficam com outra informação e, além disso, até podem participar. E agora, uma ideia que teve para ser implementada o ano passado e depois foi adiado por causa da Covid, que eram encontros regionais de alternativas aos herbicidas, dirigidos em particular às autarquias, mas a ver se, assim possível, recuperamos essa ideia. E a outra mensagem que eu queria deixar era: aproveitem esta época que vai iniciar de sementes, comecem a recolher, comecem a familiarizar-se com as plantas, não é sempre olhar para ecrãs e webinars que vamos conseguir isso, agora temos mesmo que escolas agrárias não deviam usar glifosato, pois é a exceção à lei no decreto-lei 35 de 2017, é que é proibido nas escolas, exceto onde se ensinam as ciências agrárias. Portanto, o lobby para que se continuem a utilizar pesticidas é imenso e eu compreendo perfeitamente o desabafo da professora Laura Torres, mas dizer que nós somos muito mais do que imaginamos, agora que também temos que nos organizar melhor é um facto, porque senão não vamos ter capacidade e força para quebrar todas as resistências, aliás, como eu também referi na minha apresentação. Por isso, o poder local, as escolas e haver iniciativas dos cidadãos de cooperação às vezes, antes de mudar a lei, muitas vezes é também começar por aí, para que haja exemplos concretos e próximos, e onde as pessoas estão. As áreas urbanas é um sítio de educação, deveriam ser sítios de educação ambiental permanentes, não é? Em vez de estarem a ver as práticas, não é? de mutilação nas árvores, de áreas impermeabilizadas e artificializadas, podem ser exatamente o oposto, e assim é que estamos a educar, porque senão, se não há exemplos, não vai ser fácil, não vamos inverter este cenário, mas vai havendo várias experiências a nível de renaturalização de linhas de água também, mas é preciso muita mobilização, claramente. Muito bem, está aqui a formar-se a nuvem, a biodiversidade é de facto o motivo principal e ficou aqui bem claro. Se não houver mais questões, não sei se a Laura ainda quer, penso que ainda está de mão no ar, mas já falou, não é? Margarida, só uma questão muito clara. Eu não estive atenta ao chat
porque eu vi que foi super participado, mas eu não conseguia, ao mesmo tempo que apresentar. E penso que havia algumas solicitações, isto está disponível para depois nós podermos responder às solicitações, ou depois a Maria da Praça também? Sim, nós podemos passar o chat, sim, para vocês verem. Pronto, sendo assim, resta-me agradecer a todos, e especialmente à Clerx e à Paula e à Alexandra, a vossa presença. Penso que foi muito interessante para todos, muito útil. Muito obrigada. Obrigada. E bom fim de semana. Muito Na obrigada. natureza Bom de fim de semana. preferência.